Oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos para mais um vídeo, agora o vídeo de número 33. A gente continua no nosso propósito de ler a Bíblia do início até o fim em família. E a gente no vídeo 33 vai ler Deuteronômio, de 1 a 4. A gente, para quem não sabe, Deuteronômio significa uma nova sociedade, né? Uma segunda lei, né? A segunda lei de Moisés ali. E esse livro veio depois, né? Bem depois dos outros ali. E ele veio para melhorar, né? Para ter relações mais justas e fraternas, né? Para o povo de Israel, né? Na nova aliança ali, né? Melhorar ela. E hoje a gente está no Carnaval. E nosso assunto de hoje, né? Daquele que vem na cabeça é sobre o Carnaval. O Carnaval, ele é a festa da carne. E a gente, né, se esbalda e tal, e tem toda uma lógica para isso também. Essa festa da carne é para a gente entender os exageros, né, como que a gente faz. Então, inclusive, os reis trocavam pelo rei Momo, né, que era um rei falso, para mostrar que aquilo ali não fazia tanto sentido, mas que dava assim mesmo ao povo, até que eles se cansavam de tanta festança, tantos exageros. E logo depois do carnaval eles perceberam que a vida não era aquilo, que não era isso que eles queriam. E é para relembrar isso aí a todo momento. Que se esbaldar na farra, na carne e exagerar, a gente vai... Chega uma hora que cansa e a gente quer voltar para aquela vidinha normal de sempre. E a festa tá aí para isso, para lembrar a gente disso daí. Pode exagerar, mas depois você vai querer voltar. Beleza? Então, lendo Deuteronômio de 1 a 4, a Cristiane vai ler pra gente aqui hoje. Beleza, Cristiane? Bora. Primeiro discurso de Moisés. Rever o passado em vista do futuro. Um livro para ser inculcado. Palavra que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão, isto é, no deserto ou na Arabá, que está na frente de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São 11 dias de marcha pelo caminho da serra de Seir, desde o Horebe até Cades Barne. No primeiro dia do 11º mês do ano 40, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que Javé lhe ordenara. Depois de ter vencido Sion, rei dos amorreus, que habitava em Rezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Ezebom, e Og, repetindo, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrai, no outro lado do Jordão, na terra de Moabe. Moisés começou a inculcar esta lei, dizendo: terra prometida, lugar de justiça. Javé, nosso Deus, falou-nos no Horebe: chega de ficar nessa montanha. Comecem a caminhar e vão até a terra dos amorreus e até junto daqueles que habitam na Arabá, na região montanhosa, na Cefelá, no Neguebe e no litoral. Vão para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Essa é a terra que eu dei a vocês. Entrem para tomar posse da terra que Javé prometeu dar aos antepassados de vocês e a Abraão, Isaque e Jacó, e depois para a descendência deles. Naquele tempo eu falei a vocês: eu sozinho não consigo carregar vocês. Javé, seu Deus, os multiplicou, e hoje vocês são numerosos como as estrelas do céu. Que Javé, o Deus dos antepassados de vocês, os multiplique 1000 vezes mais, abençoando-os como lhe prometeu. Como poderia eu, sozinho, carregar o peso, a carga e os processos de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e competentes de cada uma das tribos, e eu os constituirei chefes de vocês. Vocês me responderam: o que você está propondo é bom. Tomei então os chefes das tribos de vocês, homens sábios e competentes, e os constituí seus chefes. Para cada tribo, constituí chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e também oficiais de justiça para as tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos juízes de vocês: escutem seus irmãos para fazer justiça entre um homem e seu irmão ou imigrante que mora com ele. Não façam acepção de pessoas no julgamento.
Escutem de maneira igual o pequeno e o grande. Não tenham medo de ninguém, porque a sentença vem de Deus. Se a casa for muito difícil para vocês, tragam para mim e eu a resolverei. Naquela ocasião, eu ordenei tudo o que vocês deveriam fazer. Javé caminha na frente do seu povo. Partimos do Horebe e caminhamos através de todo aquele deserto grande e terrível que vocês bem conhecem. Fomos em direção à Serra dos Amorreus, como Javé, nosso Deus, nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barne. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, que Javé, nosso Deus, nos dará. Veja, Javé, seu Deus, entrega a você essa terra. Suba para possuí-la, como lhe falou Javé, Deus de seus antepassados. Não tenha medo, nem se acovarde. Mas vocês vieram todos a mim e disseram: vamos mandar homens à nossa frente para que explorem a região por nós e nos informem qual é o caminho que deveremos subir e em que cidade poderemos entrar. Gostei da proposta, de modo que tomei 12 homens de vocês, um de cada tribo. Eles partiram, subiram a serra, foram até o Vale do Cacho e a exploraram. Pegaram amostras de frutas da região e as trouxeram para nós, relatando o seguinte: a terra que Javé, nosso Deus, nos vai dar é boa. Vocês, porém, não quiserem subir e se revoltaram contra a ordem de Javé, seu Deus. Vocês começaram a murmurar em suas tendas: Javé nos odeia. Ele nos fez sair do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos exterminar. Para onde vamos subir? Nossos irmãos nos desencorajaram, dizendo: é um povo numeroso e de estatura mais alta do que a nossa. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E ali nós vimos também descendentes dos Enassim. Eu lhes dizia: não fiquem aterrorizados, nem tenham medo deles. Javé, seu Deus, irá na frente de vocês. Ele combaterá em favor de vocês, como já fez no Egito diante dos seus olhos. No deserto, você viu também que Javé, seu Deus, o carregou, como um homem carrega seu filho, durante todo o caminho que vocês percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, ninguém de vocês confiava em Javé, seu Deus. Ele ia na frente de vocês, procurando lugar para o acampamento, durante a noite, por meio do fogo, para que vocês pudessem enxergar o caminho, e na nuvem durante o dia. Não adianta lutar sem Javé. Ouvindo o que vocês falavam, Javé ficou furioso e jurou: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a terra boa que eu jurei dar aos antepassados de vocês, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, pois eu vou dar-lhe a terra por onde ele passou, e também seus filhos, pois ele seguiu a Javé sem reservas. Por causa de vocês, Javé também ficou furioso contra mim e disse: você também não entrará lá. E Josué, filho de Num, quem lá entrará? Encorajei-o, pois é ele quem fará Israel tomar posse da terra. As crianças de vocês, porém, das quais vocês diziam que seriam tomadas como presa, os filhos de vocês que ainda não sabem distinguir entre o bem e o mal, são eles que vão entrar lá. Eu lhes entregarei a terra e eles a possuirão. Quanto a vocês, meia volta. Sigam para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vocês, porém, me responderam: pecamos contra Javé, nosso Deus. Vamos subir para lutar, como Javé, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês pegou em armas de guerra, como se fosse coisa fácil subir a serra. Então Javé me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque eu não estou com eles e o inimigo os derrotará. Eu os avisei, mas vocês não me ouviram, revoltando contra a ordem de Javé. E subiram temerariamente em direção à serra. O povo morreu que habitava a serra saiu ao encontro de vocês. Perseguiu vocês como abelhas e os derrotou desde Seir até Horma. Vocês voltaram chorando até a presença de Javé. No entanto, Javé não ouviu o clamor de vocês, nem lhes deu atenção. Por isso vocês tiveram que ficar muito tempo vivendo em Cádiz. Respeitar as nações irmãs. Então, nós
nós demos a volta e partimos para o deserto a caminho do Mar Vermelho, como Javé me havia ordenado. Durante muitos dias, contornamos a serra de Seir. Então Javé me disse: vocês já rodearam bastante essa região montanhosa. Dirijam-se para o norte. Ordene ao povo: vocês estão passando pela fronteira de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vocês e por isso tenham muito cuidado. Não os ataquem, porque nada eu darei da terra deles para vocês, sem sequer um palmo do seu território. Foi a Esaú que eu dei a propriedade da serra de Seir. Vocês comprarão deles alimento para comer e água para beber, porque Javé, seu Deus, abençoou vocês em todo o trabalho de sua mão. Ele acompanhou você na caminhada por este grande deserto. Durante 40 anos, Javé, seu Deus, esteve com você e a você nada faltou. Cruzamos o território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, de Elate e de Aziongaber. Depois voltamos, tomando o caminho do deserto de Moabe. Javé então me disse: não ataque Moabe e não o provoque para a luta, pois nada eu darei a você do território dele. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Antigamente, os Emim habitavam aí. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Eram considerados como os Rafaim e como os Enassim. Os moabitas, porém, os chamam de Emim. Em Seir habitam outrora os Orreus, os filhos de Esaú, porém os desalojaram e exterminaram, habitando no lugar deles, assim como Israel fez para tomar posse da terra que Javé lhe havia dado. Agora, levantem acampamento e atravessem o rio Zared. Atravessamos então o rio Zared. De Cades-Barne até atravessar o rio Zared, caminhamos durante 38 anos, até que desapareceu do acampamento toda a geração de guerreiros, como Javé lhes tinha jurado. A mão de Javé estava contra eles, fazendo-os desaparecer do acampamento até sua completa extinção. Quando morreram todos os guerreiros do povo, Javé me falou: hoje você está atravessando Ar nas fronteiras de Moabe e vai se aproximar dos filhos de Amon. Não os ataque e não os provoque, pois nada eu darei da terra dos filhos de Amon como posse a você. Foi aos filhos de Ló que eu a dei com propriedade. Era considerada a terra dos Rafaim. Antigamente os Rafaim habitavam nela, sendo que os amonitas os chamavam de Zonzomim. Este era um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enassim. Javé, porém, os aniquilou, e os amonitas os desalojaram para habitar no lugar deles. Javé tinha feito o mesmo para os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, exterminando os Orreus da frente deles, que os desalojaram e habitavam em seu lugar até hoje. Quanto aos Aveus, que habitavam nos campos até Gaza, os Caftorim saíram de Caftor e os exterminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantem acampamento e atravessem o rio Arnon. Vou entregar em sua mão o amorreu Sion, rei de Ezebom, com a terra dele. Comece a conquista, provoque-o para a luta. A partir de hoje eu começo a espalhar o terror e o medo de vocês entre os povos que existem debaixo do céu. Eles ouvirão a fama de vocês, tremerão de medo diante de vocês e desfalecerão. Primeira vitória. Do deserto de Cademode, enviei mensageiros a Sion, rei de Ezebom, com essa proposta de paz. Deixe-me passar por seu território. Seguirei pela estrada, sem me desviar para a direita nem para a esquerda. Pagaremos a você a comida que nos der e a água que bebermos. Deixe-nos atravessar a pé, como nos fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moamitas, que habitam em Ar, até que atravessemos o rio Jordão para entrar na terra de Javé, nosso Deus, vai nos dar. Sion, rei de Ezeon, não permitiu que passássemos pelo seu território. Javé
Javé Deus tornou obstinado o espírito dele e endureceu-lhe o coração para o entregar em poder de vocês, como hoje se vê. Javé me disse: veja, estou começando a entregar Sion com seu território a você. Comece a conquistar o território dele. Sion veio ao nosso encontro em Jaza, com todas as suas tropas. Javé, nosso Deus, os entregou a nós e nós o vencemos, e também seus filhos e todo o seu exército. Tomamos posse de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas, como anátema. Homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Pegamos apenas o gado como despojo e também o saque das cidades que conquistamos. Desde a Aroer, que está à margem do vale de Arnon, com a cidade que está dentro do vale, até Galaade, e diante de nós não houve cidade que resistisse. Javé, nosso Deus, entregou todas elas para nós. Você só não se aproximou da terra dos Amonitas, isto é, de toda a região do vale do rio Jabó, e das cidades da serra, como Javé, nosso Deus, havia ordenado. Segunda vitória. Então nós voltamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com o seu exército para nos guerrear em Edrai. Javé me disse: não tenha medo dele, pois a você eu entreguei com todo o seu exército e território. Trate-o como você tratou a Sion, o rei dos amorreus, que habitava em Zebeon. Javé, nosso Deus, nos entregou também Og, rei de Bazã, em todo o seu exército. Nós os combatemos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos então todas as suas cidades, sem deixar nenhuma. Ao todo, 60 cidades na região de Argob, que era o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas e portas com trancas, sem contar grande número de cidades dos ferezeus. Nós as sacrificamos como anátema, assim como havíamos feito em Sion, rei de Hesebom. Destruímos cada cidade, com homens, mulheres e crianças. Contudo, tomamos para nós todo o gado e os despojos da cidade. Desse modo, conquistamos o território dos dois reis amorreus, no outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sarion, os amorreus, porém, o chamam de Sanir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Galaade e todo o Bazã, até Selca e Edrai, domínios de Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Rafaim. Sua cama é a cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas. Tem 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, segundo o padrão normal. Solidariedade na luta pela terra. Ocupamos então todo o território desde Aroé, que está às margens do rio Arnon. Aos Rubenitas e aos Gaditas, dei a metade da região montanhosa de Galaade, com suas cidades. Para a meia tribo de Manassés, dei o resto de Galaade e todo o Bazã, que era o reino de Og. Toda a região do Argob, todo o Bazã, se chamava terra dos Rafaim. Jair, filho de Manassés, tomou a região de Argob até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas. Em vez de Bazã, foi dado a esses lugares o nome de aldeias de Jair, nome que permanece até o dia de hoje. A Maquir dei Galaade. Aos Rubenitas e aos Gaditas deu o território que vai de Galaade até o rio Arnon. O meio do rio serve de fronteira, e até o rio Jaboque, que é fronteira dos Amonitas. A Arabá e o rio Jordão servem de fronteira, desde Quinered até o mar de Arabá, o Mar Morto, nas encostas orientais do Fasga. Então eu dei a vocês essa instrução. Javé, seu Deus, entregou-lhes essa terra como propriedade. Todos os guerreiros de vocês marcharam à frente de seus irmãos, os filhos de Israel. Somente as mulheres, as crianças e o gado, sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que lhes dei, até que Javé conceda repouso a seus irmãos, assim como deu a vocês. E também eles tomem posse da terra de Javé, vai lhes dar no outro lado do Jordão.
Depois cada um voltará para a propriedade que lhes dei. Na mesma ocasião, dei a Josué a seguinte instrução: você viu com os próprios olhos tudo que Javé, nosso Deus, fez a esses 2 reis. Javé vai fazer o mesmo com todos os reinos onde você entrar. Não tenha medo deles, pois quem combate em favor de vocês é Javé, seu Deus. O líder é solidário com o povo. Então eu implorei a Javé: Javé, meu Senhor, começastes a mostrar ao teu servo tua grandeza e a força de tua mão. Qual é o Deus no céu e na terra para que pode realizar obras e feitos tão poderosos como os teus? Deixe-me passar. Deixe-me ver a boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa serra e o Líbano. Javé, porém, estava irritado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Ele apenas me disse: chega, não me fale mais nada sobre isso. Suba até o alto do Fasga, levante seus olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não atravessará o Jordão. Dei instruções a Josué. Encorajei-o, fortifiquei-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que você está contemplando. Então permanecemos no vale diante de Bet-Fegor. Fidelidade a Javé para uma vida nova. Agora, Israel, ouça os estatutos e normas que hoje lhes ensino a praticar, a fim de que vocês vivam e entrem para possuir a terra que Javé, o Deus de seus antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada ao que eu lhes ordeno, nem retirem coisa alguma. Observem os mandamentos de Javé, seu Deus, do modo como eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que Javé fez em Baal-Fegor. Javé, seu Deus, exterminou do seu meio todos os que seguiram a Baal de Fegor. Vocês, porém, permaneceram apegados a Javé, seu Deus, e por isso hoje estão todos vivos. Vejam, estou-lhes ensinando estatutos e normas, como Javé, meu Deus, me ordenou, para que vocês os coloquem em prática na terra onde estão agora entrando, a fim de tomarem posse dela. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como Javé, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que grande nação tem estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu lhes proponho hoje? Deus não pode ser representado. Apenas tenha cuidado, preste muita atenção em sua vida para não se esquecer dos acontecimentos que seus olhos viram e que eles nunca se apartem de sua memória, nenhum dia da sua vida. Ensine-os a seus filhos e a seus netos. No dia em que você estava diante de Javé, seu Deus, no Horebe, Javé me disse: reúna o povo junto a mim, para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensine a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu, em meio às trevas e nuvens escuras. Então Javé falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Ouviam-se apenas uma voz. Ele lhes comunicou então a sua aliança, para que vocês a cumprissem, as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra, para onde estão atravessando, a fim de tomarem posse. Prestem atenção em si mesmos. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Javé lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, não se pervertam, fazendo para vocês imagem esculpida em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher, imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu, de réptil que rasteja sobre a terra,
ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sob a terra. Levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé, seu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vocês, porém, Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que sejam o povo da sua herança, como hoje se vê. O castigo é servir a deuses que não libertam. Por causa de vocês, Javé ficou furioso comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Javé, seu Deus, dará a você como herança. Vejam, eu vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, vão atravessá-lo e tomar posse dessa terra boa. Prestem atenção em si mesmos. Não se esqueçam da aliança que Javé, seu Deus, concluiu com vocês e não façam imagem esculpida nenhuma de coisa alguma que Javé, seu Deus, lhe proibiu. Porque Javé, seu Deus, é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiverem gerado filhos e netos e envelhecerem na terra, se vocês se corromperem, fazendo alguma imagem esculpida, praticando assim o que Javé, seu Deus, reprova e o irritando, eu tomo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Vocês serão logo e completamente exterminados da face da terra, da qual vão tomar posse ao atravessar o Jordão. Vocês não prolongarão seus dias sobre ela, pois serão completamente aniquilados. Javé os espalhará entre os povos, e apenas um pequeno número restará de vocês no meio das nações, para onde Javé os tiver conduzido. Aí vocês servirão a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá então você buscará Javé, seu Deus, e, se o procurar em todo o coração e com toda a alma, você o encontrará. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão você, mas você se voltará para Javé, seu Deus, e obedecerá à voz dele, porque Javé, seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não vai abandonar e destruir você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados por meio de juramento. O único Deus vivo. Pergunte aos tempos passados que vieram antes de você, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De uma ponta do céu até a outra, já existiu, por acaso, coisa tão grande como essa? Ouviu-se algo semelhante? Existe, por acaso, um povo que tenha ouvido a voz de Deus vivo, falando no meio do fogo, como você ouviu, e ainda permaneceu vivo? Ou existe algum Deus que tenha vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo isso que Javé, seu Deus, fez no Egito, diante dos olhos de vocês? Foi a você que ele mostrou tudo isso, para você ficar sabendo que Javé é o único Deus e que não existe outro além dele. Do céu, ele fez você ouvir a sua voz para o instruir. Ele fez você ver o seu grande fogo sobre a terra. E você ouviu suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele amava os antepassados de vocês e escolheu seus descendentes depois deles. Ele próprio, com sua presença e sua grande força, tirou você do Egito. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para o introduzir na terra delas e dá-la a você em herança como hoje se vê. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração. Javé é o único Deus, tanto no alto do céu como aqui embaixo na terra. Não existe outro. Observe os estatutos e os mandamentos dele que hoje ordena a você. Assim, tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, e para seus dias se prolonguem na terra que Javé, seu Deus, lhe dará para todo sempre. Cidades do refúgio. Moisés reservou 3 cidades no lado leste de Jordão, para que aí pudesse refugiar-se
o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar, sem o ter odiado antes. Fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Para os Rubenitas era Bozor, no deserto sobre o planalto. Para os Gaditas, Ramote, em Galaade. E para os Manassitas, Golã, em Bazã. Segundo o discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Resumo histórico. Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ele os comunicou no outro lado do Jordão, no vale próximo a Bet-Fegor, na terra de Sion, o rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Moisés e os filhos de Israel o venceram e saíram do Egito, conquistando seu território, assim como o território de Og, rei de Bazã. Eram 2 reis amorreus que viviam no lado oriental do Jordão. O território conquistado ia desde Aroé, que está nas encostas do vale do rio Arnon, até o Monte Sarion, isto é, o Hermon. Toda a região da Arabá, no lado oriental do Jordão, até o mar de Arabá, ao pé das encostas do Fasga. Bom, vamos lá. Então hoje a gente leu Deuteronômio, fazendo o vídeo número 33, lemos Deuteronômio de 1 a 4, né? A gente está falando de Deuteronômio, como eu já expliquei antes, significa segunda lei, né? A segunda lei de Moisés aí. O que a gente viu aqui primeiro? Assim, falando que esse livro de Deuteronômio é um livro para ser inculcado. O que é inculcado? Eu até fui procurar saber o que era, que eu não sabia. Inculcado é para botar dentro da cuca mesmo, tá? Porque é dar a entender, é ensinar, é fazer disso uma espécie de raiz, da onde saem todas as outras coisas, né? Então esse é um livro para ser lembrado, né, da segunda lei. Começa falando isso aí, esse é um livro para ser inculcado. Outra coisa é que as leis, né, continuam a serem feitas ali, né? Porém agora mais justas e fraternas, né? Que após conquistarem outras terras, né? E tal, nas guerras lá, né? E Moisés continua explicando a seu povo, que murmurava, né, em suas tendas, né, que o Senhor não gosta que duvide dele, né? Ele gosta que acredite e que haja, que ele fala, né, no que ele ensina do que ele fala. E a dúvida, gente, para quem não sabe, é o contrário da fé, né? Toda vez que você tem dúvida, toda vez que você tem um medo, alguma coisa assim, é como se você não acreditasse naquilo que você estava. E a fé é o quê? É ser fiel ao que você acredita. Se você deixa de ser fiel àquilo, quer dizer, passível de voltar atrás, de dar erro, né? Então, Moisés, como um homem de muita fé e abençoado, né, por Deus ali nas suas palavras ao falar com o seu povo, ele usava isso toda hora. Falava, não fica murmurando, não fica reclamando, faz o que Javé mandou, né? E sempre Moisés tinha contato direto e os outros não, né? Nessas passagens que a gente está vendo. O Senhor apoia quem segue os seus mandamentos e os deixas apossar das terras de outros povos, né? Moisés falava para o seu povo, falava assim, ó, a gente vai dominar tal terra e tal, essa aqui, porque Javé quer que a gente domine isso aqui. É tudo muito abstrato, ele era incumbido de algo ali na cabeça dele, e para mim está muito interessante que praticamente todo o Velho Testamento aqui tá, a base dele é as falas de Moisés, né, ao se conectar com Deus ali, e o resto do povo seguindo ou não, né, se não seguia, tinha problema, se seguia, dava certo. Então ele como um grande líder ali, né, ele falava ali que sobre essas dominâncias das terras, ele falava a terra aqui de Canaã, né, a terra 1, terra 2 lá, não lembro os nomes todos, mas é que Javé prometeu essa terra e a gente vai lá e vai dominar, e eles venciam e tal. E o detalhe que me assusta um pouco ali é que havia muita matança, matava todo mundo, não deixava nenhum vivo, nem crianças, nem mulheres, e matava, e saqueava tudo que tinha de lá e depois dividia com o povo de Israel. Então, a gente fica vendo essas guerras assim, né? Isso é antigo. E é uma guerra, entre aspas, santa. Porque era uma fala, vinha de Deus, ó, tem que fazer, né? Não questiona, só vai. E Moisés depois também falou, Moisés disse, ouça as leis que lhes passarei, como Javé, meu Deus, me ordenou. Não mude nada, e nem acrescente nada.
e ensine isso a seus filhos e netos. Ou seja, que criou a lei, deixou bem claro que não era para fazer um conjunto de informação ali que eles achassem que podia mudar alguma vírgula ali, era para ser exatamente daquele jeito, pediu para não mudar nada e nem acrescentar, só segue isso que eu estou falando aqui, pronto, e repasse para seus filhos e netos. Era um modus operandi ali que não tinha discussão não, era quase uma ditadura, não era uma coisa democrática quando vocês negociam, não, é assim que vai ser e pronto. Né? E essa fala vinha por quê? Porque ele, em conexão com o Senhor, né? Na Bíblia, o Senhor e Javé é a mesma coisa, na conexão com Javé, ele tinha essas percepções ali e repassava ao seu povo, né? E o seu povo ia entendendo aquilo ali. Alguns acreditando, outros não, uns duvidando, outros não, né? E por aí ia. Uma outra coisa também é que, ó, prestem atenção nos estatutos e normas que falarei, a fim de poder manter e dominar todas as terras que conquistarão. Os estatutos e normas, eles eram para legislar e botar ordem, regras em cima de tudo. Quando você viu ali, nas vezes passadas, nos vídeos passados que a gente fez, tinha regra para saúde, regra para administração, regra para dentro de casa, regra para ensinar, regra, sim, praticamente tinha todos os ministérios que a gente conhece hoje, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tudo quanto é tipo de ministério que você imaginar tinha lá. E tudo isso aí foi criado ali, né, através de leis, né, que eram subscritas por ele. Ele começou ali pela tábua, né, a tábua de pedra ali, que eles falam tábua de pedra, é um pouco estranho, tábua de pedra, mas que eram as pedras escritas em formato de tábua. Tábua é a prancha, né, lisa na pedra, o formato de tábua. E ali saiu as 10 leis, depois as que subdividem elas, né, e por aí vai. Uma outra coisa que fala aqui, ó, é que Moisés falava, né, que Javé passou para ele que não façam imagens nenhuma, esculpidas ou não, pois Javé é um Deus ciumento. Não idolatrem nem imagens e nem animais, pois Javé, seu Deus, só é encontrado através da aliança que fez com ele. Então, o que Moisés falava? Que as pessoas, acredito eu, não sei bem como é que eram as outras etimologias, as pessoas que estavam lá antes, como é que eram os outros povos, mas acredito eu que eles adoravam animais, adoravam coisas da natureza, adoravam, botavam outros seres, esculpiam imagens e outras coisas e adoravam aquilo, a peça em si, como se aquela peça fosse capaz de fazer algo, né? Até hoje é uma discussão muito grande, eu sou muito, vamos dizer assim, por fora desse assunto, mas um pouco que eu entendo, eu percebo a discussão entre, por exemplo, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, onde um idolatra uma imagem, um santo, e ele põe aquilo ali como se fosse a Deus ali, né, vivo ali naquela imagem. E outros não, por exemplo, a Igreja Evangélica ela já não idolatra, né, e várias outras religiões também não tem nada assim, um animal, uma imagem, como diz aqui, uma imagem esculpida ou não, ou seja, uma estátua ou uma imagem, né, a ponto de, eu até entendo isso um pouco, eu estudo um pouco o poder da materialização, e a gente aprende que Deus ele está dentro da gente. Quando a gente fica buscando um Deus muito fora, a gente acaba não encontrando ele, né? A gente começa, por exemplo, sei lá, essa cadeira é Deus, tá? A cadeira foi feita por Deus, mas não necessariamente é Deus, ela está de uma maneira direta ou indiretamente ligada a ela. Então, também, para não entrar no mérito da discussão, eu observo muito isso também como simbologia. Talvez é um modo de lembrar da conexão. Por exemplo, quando eu vejo a foto do meu pai, eu lembro dele na hora. A imagem do meu pai, eu lembro do meu pai, eu me conecto com a lembrança do meu pai, a imagem dele na cabeça. E talvez se eu não veja a imagem, se eu não tivesse a imagem para startar, é como se fosse um gatilho mental, talvez eu não veria, né? Mas o que ele fala é sobre idolatrar, que é diferente de lembrar, né? Então, eu não sei até onde vai essa divisão, acho que é uma linha aí que não me cabe discutir aqui. Mas assim, na fala bíblica, várias vezes já vi no passado e aqui também, não idolatrem imagens e nem coisas. Isso fala de Moisés, né? Moisés, ele era um homem que ouvia, né? Que sentia ali as palavras de Deus e fez todas as leis que a gente conhece aí até hoje, ok? Agora,
julguem vocês certo ou não, né? Aí não cabe a mim falar nada. Como é que fala? É o livre-arbítrio aí para isso, cada um seguir o seu. Beleza? Gente, com isso, a gente ouviu o Cristiane ler Deuteronômio, né, de 1 a 4. E a gente fez o nosso vídeo número 33. Agradeço mais uma vez a todos vocês e continuamos com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. Amém. Então, tchau, tchau.